pudesse cantar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo de número 8. Agora, dando continuidade àquilo que nós falamos na primeira noite, na noite de ontem, quanto a este maravilhoso ministério do Espírito de Deus, dando forma ao que não tem forma e preenchimento ao que está vazio. E no capítulo de número 8, que nós nos debruçamos, no versículo de número 31 em diante, paramos no versículo de número 31. Nós daremos continuidade a este estudo da santa e bendita Palavra de Deus. E nossa oração neste instante é para que o Espírito Santo de Deus, que revelou esta palavra e mandou que fosse escrita, produza em nós luz interior na nossa alma, para que nós possamos também enxergar o fulgor, o brilho deste texto impressionante da palavra de Deus, que diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo na noite deste dia o drama da redenção. Deus nos trouxe aqui e nós nem podíamos imaginar que foi o Espírito Santo de Deus que, agindo nas raias do nosso coração, nas entranhas de nossa alma, no coração do coração, nos impulsionou para que nós estivéssemos aqui na noite deste dia. Não há adoradores voluntários. Ninguém veio aqui voluntariamente. Mas foi o Espírito Santo de Deus que, compungindo o nosso coração, nos inclinou e, contra até mesmo a nossa vontade, impôs a sua vontade, mas só que o fez de forma sutil, indelével, imperceptível. A pessoa incógnita da Trindade, o Deus gentio, agindo então no nosso coração, nos ajuntou na solenidade da noite deste dia, para que nós pudéssemos então viver ou reviver o drama da redenção. O culto todo, todos os momentos deste culto, estão refletidos aqui a cada instante. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Primeiro, Deus. Antes que nós nos achegássemos aqui, Deus então nos reuniu. A primeira consideração a ser tomada é, na verdade, a presença de Deus entre nós. Não é propriamente este convescote que nós estamos, por algumas vezes, imaginando que esteja acontecendo na comunhão dos irmãos. A comunhão dos irmãos é extremamente importante, mas o ponto nevrálgico, o ponto central, o ponto climático deste culto é o impacto da presença de Deus entre nós, que nos constrange, e então nós ficamos boquiabertos, admirados, estupefatos, diante da realidade de Deus presente aqui conosco.
E Ele se faz, meus irmãos, presente, amainando a sua presença de glória, de poder, de majestade, de fulgor, de brilho, de tal maneira que nós possamos suportar essa presença. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Deus decidiu nos ajuntar aqui, não propriamente para ser contra nós, mas para ser por nós, manifestar a sua misericórdia, a sua bondade, a sua graça, e a experiência imediata da presença de Deus. Quando eu chego diante da presença de Deus, imediatamente eu compreendo quem eu sou, minha pequenez, minha insignificância. Sou como o pó. Ainda que todas as nações da terra fossem contadas, todas as nações da terra não passam como um pingo de água que cai do balde. Porque se fosse um pingo no balde seria alguma coisa, mas nós somos como o gusano, contados em nada. A nossa vida, ela subsiste entre duas baforadas. Respiramos, e pode ser a última vez. Existimos entre duas refeições, entre 2 dias subsequentes. A nossa vida é frágil. Nós somos, na verdade, subsidiados por Deus. Respiramos porque o hálito é, na verdade, alguma coisa que Deus nos concede, de tal maneira para nós sobrevivermos. Então começamos a pensar a respeito de nós mesmos. E enquanto nós pensamos a respeito de Deus, da sua glória, da sua majestade, da sua magnitude, nós pensamos a respeito de nós mesmos, na nossa pequenez. Pior ainda, quando nós pensamos a respeito de nós pensamos diante de Deus e vemos a Deus, e vemos santidade em Deus, e se vemos a Deus, Deus nos viu, e Ele viu o pecado em nós, condenação. E meus irmãos, imediatamente este texto amaina a nossa angústia, a nossa culpa. Somos culpados diante de Deus, e meus irmãos, uma coisa terrível, é esse sentimento de culpa que invade o nosso coração. O passado é uma coisa terrível. É como uma mão morta que escorre por nossas costas. E a gente fica assim, mão gelada. E a gente pergunta, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo? Ah, se eu pudesse voltar atrás. Mas a gente não pode voltar atrás. O que passou, passou. Os consultórios psiquiátricos, os consultórios dos psicólogos por aí afora, as farmácias estão cheias com tentativas de resolver o problema da culpa, da ansiedade, do aperto, do sufoco da alma. Me receitaram uma certa vez antidepressivos para aplacar a tristeza do meu coração. Tomei durante uma semana. Eu falei assim, não vou tomar mais, porque roubou a minha tristeza, levou embora a minha tristeza, mas também levou embora a minha alegria. Eu virei pastel, perdi todos os sentimentos. Ah, irmãos queridos, se nós pudéssemos aplacar o nosso passado, as acusações que se levantam contra nós, e portanto o segundo mais importante momento deste culto que nós estamos vivendo na presença de Deus, é quando nós abrimos o nosso coração em sofreguidão, e confessamos os nossos pecados. Ó Deus, não me trata segundo o que eu mereço. Entrou dentro do gabinete pastoral uma das jovens mais lindas da nossa igreja. Quando eu fechei a porta, ela debulhou-se em lágrimas. Ela chorava convulsivamente. Ela não podia se controlar. Falei com ela um pouco, para que ela se acalmasse. Ela sentou-se do lado da mesa, eu me assentei do outro lado. Então ela tomou fôlego e disse, pastor, eu vim aqui porque eu estou arrasada com a minha vergonha, com o meu sentimento de culpa. O senhor é a primeira pessoa que vai saber o que está acontecendo.
saí com meu namorado, nós nos amamos, e eu fiquei grávida. Meu pai não sabe, meu namorado também não sabe. Pastor, eu estou profundamente arrependida do meu ato. A única vez que nós nos encontramos desta forma. O que eu faço agora, pastor? Vergonha, culpa. Olhei para os olhos daquela menina, eu pensei, podia ser minha filha. Olhei para ela e pedi a Deus, ó Deus, o que eu vou falar aqui agora? Respirei profundamente e pedi, ó Deus, me dá uma palavra. Eu preciso de uma palavra que seja tua, um bálsamo, um lenitivo para esta menina que se sente culpada. Ela afirmou que está pronta a assumir todas as responsabilidades. Respirei fundo e olhei para ela e disse assim, eu me lembrei das palavras de Jesus. Os teus pecados estão perdoados. Nasceu o bebê daquela menina. Meses depois nós o batizamos. A família toda dela em volta dela. E nós a recebemos. Na verdade, meus irmãos, é isto que está acontecendo na noite deste dia. A palavra de Deus está dizendo ao nosso coração, neste drama da redenção, que o culto revela: os teus pecados estão perdoados. Somos levados, meus irmãos, portanto, à realidade da existência. Somos considerados, evidentemente, nós sabemos muito bem, como ovelhas para o matadouro, em todas estas coisas. Porém, todas as tribulações que a vida nos oferece, daqui a pouco nós estamos voltando para os nossos lares, para os nossos afazeres, para a escola, para o trabalho, para o lazer também, e muitas vezes, meus irmãos, o sufoco da vida, as angústias da existência nos apertando. E aí a gente ouve esta palavra: em todas estas coisas, Deus tem propósitos, até mesmo nos nossos sofrimentos. Por isso, então, o que é o corolário deste culto, no momento em que nós estamos agora vivendo, o que termina este culto é: vou ser acompanhado por um amor insondável. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e aí nós vamos sair. Este é o texto que revela o drama do culto que nós estamos vivendo na noite deste dia. Deus nos trouxe aqui para vivê-lo. Eu aproveitei na noite passada e trouxe à tona, trouxe à baila a primeira declaração: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E você percebe claramente que aqui está o pacote fechado. Nada precisa ser acrescentado. Porque se Deus é por nós, então nada mais precisa ser argumentado. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele é um pastor. Ele não é somente um teólogo, ele não levanta argumentos para aplacar a angústia do nosso coração, porque mesmo nós duvidamos muitas vezes da obra estupenda que Deus realizou em nosso favor. Então ele vai argumentando. Cada passo deste texto é um argumento a mais, é um tijolo a mais para esta construção magnífica, para este castelo, para este palácio da graça de Deus. Então ele diz assim: aquele que não poupou a seu próprio filho. Meus irmãos, ao abrirmos as escrituras do Gênesis ao Apocalipse, mas especialmente no Antigo Testamento, nós vemos tudo isso sendo preparado. Na verdade, os cordeiros sendo imolados, os touros sendo imolados, o derramar do sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas, meus irmãos, nenhum sacrifício do Antigo Testamento foi suficiente, não atingiu o seu objetivo. Os sacerdotes do Antigo Testamento se frustraram,
porque nenhum sacrifício, na verdade, atingiu o objetivo de perdoar pecados. Os pecados de Adão, os pecados de Eva, os pecados de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Salomão, não foram perdoados pelos sacrifícios que eles ofereceram. Nenhum sacrifício perdoou pecados. Mas as Escrituras nos dizem, meus irmãos, claramente, que todos aqueles sacrifícios cumpriram um papel precípuo. Eles suspenderam a punição, até que naquele dia bendito, quando foi levantado na cruz do Calvário o Cordeiro de Deus, este sim, que tira o pecado do mundo. Então, os pecados de todos os nossos irmãos, de todas as épocas, do passado, do presente e do futuro, foram perdoados. Nenhum dos pecados, meus irmãos, que porventura nós tenhamos cometido, sejam eles quais forem, eles foram, na verdade, esquecidos, absolutamente. Eles foram, então, cravados na cruz do Calvário. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou, então, no sacrifício supremo, máximo, a ponto do profeta Isaías ter dito que ele viu o penoso, Jesus viu o penoso trabalho de sua alma e ficou satisfeito. Nenhuma gota do seu sangue foi derramada em vão. O seu sangue foi derramado e atingiu em cheio os seus objetivos. O sacrifício vicário de Cristo, ou melhor, o sacrifício substitutivo de Cristo, alcançou, comprou para Deus todos os eleitos de todas as épocas. Eu acho, na verdade, impressionante o texto do livro das Crônicas, quando o cronista pergunta a respeito de Salomão: pecou Salomão em todas estas coisas? E meus irmãos, se há alguém que pecou, foi Salomão. Ele é um exemplo claro, clássico, dos pecados humanos, da depravação dos pecados humanos. E então a pergunta é esta: pecou Salomão em todas estas coisas? E o cronista então afirma: sim, pecou em todas estas coisas, mas Deus o amou e mudou o nome de Salomão. Ele não se chama mais Salomão, ele se chama Gedidias, o amado de Deus. Portanto, meus irmãos, todos nós que nos reunimos na noite deste dia, neste drama do culto que revela o drama da redenção, nós temos essa declaração peremptória: Deus enviou o seu próprio Filho, que tomou na sua carne as nossas culpas, os nossos pecados. O castigo que nos traz, portanto, a paz, o castigo foi colocado sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sacrifício vicário, substitutivo. Esta é a palavra por excelência da fé evangélica. Substituição, não em nós. Deus não nos punirá jamais, porque Ele já puniu uma única vez a nós, não em nós, mas no seu Filho Jesus Cristo. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes porventura não nos dará graciosamente todas as coisas. Se Ele deu o maior, Ele não haveria de dar todas as outras coisas menores? Somos alvos, portanto, de bênçãos aos borbotões. Aí o apóstolo Paulo, meus irmãos, nos leva a alguma coisa da qual nós precisamos nos desvencilhar. A gente tem dificuldade para se desvencilhar destas realidades espirituais que estão colocadas logo a seguir. Quando ele diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Meus irmãos, aqui o quem, tem um alguém. O nosso grande acusador,
que leva diante de Deus as nossas mazelas, os nossos pecados crassos, a nossa vida achafurdada no pecado. Conversando com um jovem há poucos dias atrás, numa igreja em São Paulo, e ele logo manifestou-se assim, grato a Deus pela conversão que ele experimentou, Deus transformando sua mente, seu coração. Era um homossexual, vivia da homossexualidade, e ele disse para mim assim: pastor, você sabe de uma coisa, sabe quem me introduziu na homossexualidade? Foi meu pai. Quando eu era menino, meu pai abusou de mim. A partir daí, eu procurei o amor de um outro homem nos homens. Quando terminava as minhas relações sexuais, eu me sentia sujo. Eu tomava banhos homéricos, ia para debaixo do chuveiro e deixava a água escorrer sobre mim. Eu me lavava 2, 3 vezes para me purificar. Até um dia, pastor, eu encontrei alguém, eu encontrei um homem que me ama. Eu encontrei em Jesus Cristo a minha própria redenção. E meus irmãos, aquele jovem recuperado, portanto, da sua vida promíscua, agora vive para Deus como um crente autêntico numa das igrejas em São Paulo. Meus irmãos, todos nós também temos as nossas acusações. O diabo nos acusa, a nossa consciência nos acusa, não é verdade? Ou eu estou falando alguma bobagem? A nossa consciência nos acusa. Quando o diabo nos acusa, presta bem atenção, ele vai diante de Deus, não com milongas, com mentiras, ele vai falando a verdade. Todas e quaisquer acusações levadas pelo diabo diante de Deus são verdadeiras. As acusações que a nossa consciência nos acusa são verdadeiras. Eu jamais subestimo alguém que vem ao meu gabinete e faz acusações, ou melhor, faz confissões dos seus pecados. Eu jamais digo: não tem importância. Tem grande importância. Os pecados são verdadeiros. Meus irmãos, como é que nós vamos escapar dessas acusações que tomam o nosso sono, não nos permitem dormir à noite? E eu não estou falando de alguma coisa que você não saiba da sua vida. Quem sabe, ninguém sabe, só você sabe, e Deus sabe como lidar com estas coisas, como tratar estas coisas. Aí vem este repto, esta palavra que é levada às alturas como num grito: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E aí então somos introduzidos a uma das doutrinas mais preciosas das Sagradas Escrituras, a doutrina da justificação. A doutrina da justificação, meus irmãos, que nos leva a pensar no fato de que Deus, sendo justo, como Ele pode justificar o injusto? Porque se Deus, que é justo, justifica a mim que sou injusto, não é justo? Como resolver este enigma? Se Deus é o Papai Noel, bonachão, sentado lá no seu trono vermelho, e então Ele olha para mim e diz: o que tem? Qual é o problema? Não tem importância nenhuma, passa a mão na minha cabeça. Pode ter certeza, eu não quero adorar esse Deus. Porque se Deus, que é justo, justifica o injusto, não é justo, e Ele se corrompe justificando o que não é justo. Mas as Escrituras nos dizem, meus irmãos, que este Deus justo provê justiça não em mim, porque não há justiça em mim. Ele provê justiça fora de mim para me justificar. A justiça não é minha, porque não há um justo, nenhum sequer. A minha justiça é Jesus Cristo. Ele que é o justo. É nele que eu me fio.
Portanto, meus irmãos, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É uma justiça que Deus não encontrou em nós. A ponto de Martinho Lutero, entendendo esta doutrina tão profunda, que provocou a reforma protestante do século XVI, cunhou uma frase latina: simul justus et peccator. Simultaneamente justo e pecador. Justo por causa da justiça de um outro alguém, e pecador por causa do meu pecado. Mas a justiça de um outro alguém é contada de forma tal que este repto, levado aos céus, nos afirma claramente que Deus decidiu não nos tratar de acordo com aquilo que nós merecemos, mas de acordo com a justiça do seu Filho, perfeita, contada em meu lugar. Preste bem atenção, esta doutrina é uma doutrina maravilhosa, meus irmãos, nós precisamos entender, porque há uma grande confusão no nosso meio. A gente imagina que, então, no momento em que nós recebemos a graça salvadora de Deus, Deus nos faz justos em nós mesmos, Ele infunde justiça em nós. Lê do engano. Essa declaração é uma declaração forense, é uma declaração jurídica. Deus nos declara justos, não infunde justiça em nós, imputa justiça a nós. Não somos justos. A declaração fala a respeito de uma justiça que está fora de nós, imputada, não infundida em nosso favor. É por isso que nós continuamos pecando, nós somos pecadores miseráveis. Da mesma forma, do outro lado da transação que ocorreu, quando o Senhor Jesus Cristo recebeu os nossos pecados sobre si, e os nossos pecados então fizeram com que Deus o moesse, fazendo-o enfermar. Preste bem atenção, os nossos pecados não contaminaram a Cristo. Cristo não se tornou moralmente pecador. Ele foi declarado também, não propriamente por infusão, mas por uma declaração. Declarado, portanto, pecador, não foi comprometido em si mesmo. Ele não se fez pecado nesse sentido de que foi contaminado. Meus irmãos, esta grande e maravilhosa declaração que nos fala a respeito da justificação pela fé. A justificação pela fé, meus irmãos, é algo que aconteceu em Deus, do qual nós somos beneficiados. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Então ele diz assim, preste bem atenção, é como se fosse uma consequência. Nós estamos aqui diante de um tribunal, o tribunal de Deus. Deus é o juiz supremo. Ele não precisa de testemunhos, ele não precisa de laudos, ele não precisa, na verdade, que apresentem a ele provas, ele não precisa de provas. Está tudo evidente, tudo claro, a nossa vida está desnuda diante de Deus, não há nada a esconder. Nós não pecamos pura e simplesmente contra Deus. Lá no livro do Êxodo, capítulo 20, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Porque até para pecar nós precisamos pecar, na verdade, usando os benefícios de Deus, é o uso do melhor para o pior. Deus conhece o seu pecado, Ele sabe o que acontece com a porta fechada, Deus está lá dentro, Deus conhece o interior do seu coração, até mesmo quando você canta, Ele sabe das intenções de sua alma, Ele conhece, nada a enganá-lo. E portanto, meus irmãos, neste tribunal, nós que somos, na verdade, pecadores, confessos ou inconfessos, nós estamos diante de um juiz que tem os olhos como chama de fogo. Ele conhece o meu interior, e o grande mistério de tudo isto é como Deus, conhecendo quem eu sou, ainda assim me ama.
é porque, mesmo que ele não tenha encontrado uma nesga de amor em você, ele produziu amor fora de você, porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor que Deus então se utiliza para me amar é o amor que está em Jesus. Portanto, meus irmãos, neste tribunal, diante deste juiz que conhece tudo, as caixinhas fechadas da sua vida, as salas escondidas, o seu guarda-roupa, ele sabe que está dentro das suas gavetas, ele sabe das suas falcatruas. Então o repto novamente: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. E aqui, meus irmãos, nós vemos o tribunal em pleno funcionamento, o juiz. Há um acusador, há um advogado de defesa. E meus irmãos, nós estamos nas mãos do mais sobre-excelente advogado. Porque este advogado, em todos os seus argumentos, apresenta-se a si mesmo, no seu sacrifício supremo. Sou eu que tomei sobre mim. Este é o nosso advogado. Este advogado tem compaixão de nós, resolveu a nossa causa, tomou sobre si, meus irmãos, todo este mistério deste julgamento. Sou eu. No tribunal não existe propriamente emoções, na verdade. O juiz pode se emocionar com o réu, se apiedar do réu. Se ele fizer isto, provavelmente seja no segredo do seu coração, mas um juiz normalmente trata as coisas de uma forma mais fria, para não se envolver com o réu. Aqui não. Olha só. Ele diz assim: olha, quem nos separará do amor de Cristo? Portanto, meus irmãos, neste tribunal há um sentimento do juiz, que olha para mim como réu, e diante da defesa suprema que eu tenho, ainda que o acusador me acuse, o meu advogado de defesa se apresenta com o seu próprio sangue. E então, amor. Quem nos separará deste amor? Quem pode nos separar? Meus irmãos, uma das coisas maravilhosas da vida é encontrar alguém que nos ama de fato e de verdade para sempre. Não é verdade? Conversei com um adolescente, ele disse: pastor, eu estou desesperado. O que foi que aconteceu? A minha namorada me deu fora. Não, de vez em quando essas noções assim de que nós somos descartados. Deus não nos descarta. Nós sabemos que Ele bem poderia nos descartar, mas Ele decidiu nos amar. E para nós, mais amor. E aqui então 7 ideias que podem, 7 realidades que podem nos fazer separados deste amor. Imaginar que nós estamos separados deste amor quando nós enfrentamos estas realidades. Olha só como ele diz aqui: por amor de ti somos, no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele coloca 7 separadores: tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. No começo do drama deste culto que nós estamos vivendo na noite deste dia, o seu pastor orou pelos irmãos que estão sendo perseguidos mundo afora. Milhares de pessoas que estão sendo trucidadas na África, hoje à noite.
Mas, num certo sentido, meus irmãos, nós também experimentamos tribulações. Você, lá na sua escola, quando disser para o seu professor ou para a sua professora que você acredita que Deus criou o mundo e que você não acredita que você é filho de uma ameba, que você é filho de um macaco, pode ter certeza de uma coisa: você será alvo de chacota. As tribulações virão, meus irmãos. Conversei com um senhor de minha igreja há poucos dias atrás, e ele disse o seguinte: pastor, eu perdi o meu emprego, porque o meu patrão queria que eu adulterasse os documentos contábeis. Eu disse: eu não posso, perdi o meu emprego. Tribulação virá. Angústias, quando chega a tribulação a gente se angustia. Como é que a gente vai fazer para sobreviver? Angústias. Ele acrescenta, não só angústias, ele diz assim: perseguição. Quantas vezes nós somos perseguidos? Perseguição. Algumas vezes, meus irmãos, a despensa de nossa casa é atingida. Falta comida. Falta comida. Fome. Outras vezes o nosso guarda-roupa, nudez. Perigo. Espada. A autoridade haverá de nos perseguir neste país. Hoje, durante o dia, se reuniu na Avenida Paulista cerca de 10 milhões de pessoas do movimento LGBT. Como aconteceu no ano passado, muitos desses homossexuais vestiram a sua genitália de cruzes, crucifixos, jogaram símbolos sagrados no chão e pisotearam. O Supremo Tribunal Federal afirma que nós estamos agora sob a ameaça da espada. Pode ter certeza, a igreja haverá de ser perseguida. Mas o apóstolo Paulo não deixa por menos. É interessante. Provavelmente a igreja mais perseguida do mundo é a igreja da China. Durante muitos anos eles tiveram liberdade religiosa, no período de Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek foi um grande democrata. Ele era presbiteriano, primeiro-ministro da China. Liberdade religiosa. Até que subiu ao poder da China Mao Tse-tung, o homem da boca podre, diabólico, instrumento de Satanás. Primeira coisa que ele fez foi expulsar todos os missionários. Segunda coisa, ele mandou trucidar todos os pastores. O holocausto chinês coloca o holocausto israelense no chinelo. É café pequeno. Enquanto no holocausto israelense 6 milhões de judeus morreram, no holocausto chinês, na terra do continente amarelo, morreram sob a mão e o tacão de Mao Tse-tung 70 milhões de pessoas. Meus irmãos, há poucos anos atrás, a primeira incursão para além das cortinas de bambu, o irmão André, vocês se lembram? O irmão André invadiu as terras chinesas, levando alguns exemplares na sua mochila de Bíblias. Levou para serem distribuídas. Eu conversei recentemente com o neto de Hudson Taylor, que foi o primeiro missionário das missões modernas. E o neto de Hudson Taylor está afirmando para mim o seguinte: a maior igreja evangélica do mundo está na China. São 120 milhões de evangélicos. Antônio Cabreira, presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, recentemente foi à China e visitou uma das cidades onde está a maior gráfica do mundo. E eles publicam naquela gráfica 200 milhões de Bíblias por mês. Nada
nada pode impedir. E quanto mais perseguições, quanto mais somos alvejados, quanto mais sufocos nós passamos, mais cultos nós prestaremos, na verdade. Quem não é carente não precisa prestar culto. Quem não é carente não ora. Quem não é carente discursa. Mas quando nós somos apertados, a nossa oração é candente, vem da nossa alma. Gememos diante de Deus, e Deus ouve a oração, os gemidos do seu povo. Ah, meus irmãos, nós temos liberdade religiosa no nosso país, mas eu não tenho muita dúvida de que dentro de pouco tempo nós teremos no nosso país o tacão comunista. E a mesma liberdade que falta em Cuba, a mesma liberdade que falta na Coreia do Norte, estamos prestes a vivê-la. Mas em todas estas coisas, não é apesar destas coisas, mas é nestas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí vem o repto final, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amor, amor, mais amor, mais amor. Este é o nosso destino. Meus irmãos, Deus se desdobrará em manifestações de amor, amor, mais amor, porque nós somos a noiva do seu Filho Jesus Cristo. Hoje a gente não percebe, não é mesmo? A gente olha para a noiva é feia, não é não? A noiva não está bonita, não é mesmo? Mas eu já tive o desprazer de ir a um salão de beleza. Salão de beleza é barra, não é não? É uma coisa torturante, eu não sei como é que vocês conseguem. Esses dias atrás a minha sobrancelha estava meio com os fios assim meio fora e tal. Eu pedi para tirar com pinça. Tortura chinesa. Cabelo todo desgrenhado. Aquele creme na cara. Não, é assim a igreja, nós somos o salão de beleza, nós estamos aqui nos embelezando, a água da palavra de Deus passando por nós, este impacto desta água maravilhosa nos lavando, né? Nós estamos sendo purificados, nós estamos sendo embelezados. É isso que está acontecendo na noite deste dia. Amor, mais amor, declarações supremas de amor para aqueles que estão em Jesus. Eu tive o privilégio de visitar e de participar das celebrações dos 350 anos da Assembleia de Westminster, onde foi escrito os nossos documentos confessionais, há cerca de 360 anos atrás. Nos 350 anos eu estava lá, na abadia de Westminster. E, evidente, você sabe muito bem, a abadia de Westminster é onde os príncipes e as princesas se casam, não é verdade? Coisa linda, maravilhosa, né? Aquele órgão de tubos, quando toca, enche o templo. Não é esse tecladinho aqui, é um órgão de tubos, uma coisa maravilhosa. Aí entra o coral dos meninos pelo corredor central, eles cantam. Parece que a nossa alma vai para o céu. Parece que a gente se desgruda da terra. A gente paira. Cheguei uma semana antes. Eu estava tão entusiasmado. Cheguei uma semana antes. Naquela noite, então, eu decidi, não vou ficar onde eu estou hospedado. Eu saí do lugar onde eu estava hospedado, peguei o metrô para a parte central, ali perto do parlamento, e atravessei a rua e fui logo chegando mais para próximo da abadia de Westminster. E eu todo entusiasmado.
Que decepção! A abadia de Westminster estava em reforma. Eles estavam lixando os paredões, os pintões que iam para os céus, os jardins todos cobertos de uma lona preta. Entrei para ver os bancos todos suspensos. Voltei para casa decepcionado. Mas as celebrações começavam na semana seguinte. Na semana seguinte, então, fiz o mesmo trajeto. Cheguei até lá, perto do parlamento, atravessei. Quando eu cheguei à tardezinha, já anoitecendo, e a abadia de Westminster iluminada. Eu olhei aquilo, eu fiquei maravilhado. Entrei, me assentei como representante brasileiro naquela cerimônia internacional. Eu era somente 2 representantes brasileiros, tivemos um lugar de destaque. Quando nós nos assentamos, o órgão de tubos começou a tocar. E eu vi o coral de meninos entrando. Eu fiquei extasiado. E eu me lembrei da igreja de Jesus, da noiva do Cordeiro. É assim, não é não? Nós estamos sendo embelezados, mas a igreja não é bonita ainda não. Mas este texto nos fala a respeito da glória da igreja, do adorno completo da igreja, quando ela então, ataviada, embelezada, ouvirá a voz do arcanjo. Quando for ressoada a trombeta de Deus, então em poder e grande glória nós seremos elevados às alturas e teremos um encontro com o Senhor nos ares. E as Escrituras nos dizem que então voltaremos para a terra para julgar o mundo junto com o juiz. Adornados, ataviados nesta boda que não terminará jamais. Eis o nosso destino, meus irmãos. Eis o nosso destino. O nosso destino não está aqui. O nosso destino está no novo céu e na nova terra, ou melhor, nesta terra renovada, embelezada. E nós, como noiva do Senhor Jesus Cristo, viveremos para sempre com o Senhor.